Flamengo, depois do De La Cruz, tem outras miras e para o setor defensivo. A gente está falando do Vinha e também do Léo Ortiz. Para esses dois atletas, os clubes que detêm os direitos esperam pelo menos 10 milhões de euros. Vamos falar primeiro do Vinha, que foi contratado pela Roma junto ao Palmeiras há 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, por 13 milhões de euros. Jogou um pouco na Roma, depois foi para o Sassuolo por empréstimo, está lá, é titular dessa equipe que joga a Série A do futebol italiano. Para a Roma seria interessante uma negociação, porque esse clube está tentando se readequar àquele esquema de fair play financeiro, estourou o orçamento, deve questões ao UEFA e para poder liberar o custo com esse atleta seria um bom negócio. Acontece que as sinalizações são de que o clube italiano não aceitaria menos de 10 milhões de euros. E essa diretoria atual do Flamengo costuma se gabar, se orgulhar de ter paciência nas negociações até que o cenário se torne mais favorável. 10 milhões também seria o valor que o Bragantino esperaria pelo Léo Ortiz, zagueiro de 27 anos, que tem se destacado nas últimas temporadas do futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira. Acontece que o que o Flamengo pretendia pagar de primeira, 4 milhões e meio de euros, está bem distante. A expectativa é de que esse valor suba, talvez ali numa casa intermediária dos 6 milhões e meio de euros. Os dois atletas, tanto o Léo Ortiz quanto o Vinha, já manifestaram aos clubes interesse em jogar com a camisa do Flamengo. Cenas para os próximos dias aqui na Central do Mercado, amigo Roberto. É isso, vamos continuar nosso papo aqui. Obrigado, viu, Pedro Nevilho? Tamo junto, a gente aguarda aí um novo contato para você trazer mais informações da nossa Central do Mercado aqui para o nosso debate. Tamo junto, enquanto a gente continua esse nosso debate aqui sobre as peças e que peças. Eu queria ter esses presentes, assim. Dinheiro para comprar esses presentes, entendeu? Essa é a minha não realidade. Que fazem a diferença, né? Quer comprar um zagueiro, vou comprar o Léo Ortiz. Quer comprar um lateral, vou comprar o Vinha. Ah, não tenho dar uma ajeitadinha no meu campo, vou trazer o De La Cruz. Eu queria ter essa árvore de Natal, eu queria ter esse Papai Noel. Não é a minha realidade. Tudo começa pelo sonho. A minha é a do Casares, essa é a minha árvore de Natal. Agora, eu gosto de pensar como o Tite tem pensado para montar um elenco, né? Porque eu lembro que 2015 para 2016, o Corinthians perdeu muitos jogadores, né? Depois do título de 2015, teve que montar um elenco para 2016. Junto com a comissão técnica, a diretoria do Corinthians à época, o Corinthians atirou muito errado, né? Ele buscou muitos nomes complexos e o Tite fazia parte disso. Não, tem Giovanni Augusto, foi um combo, né? Marquinhos Gabriel, Alain Mineiro, assim, um combo. Tá sendo legal agora acompanhar essa montagem de elenco com a comissão técnica do Tite, uma comissão que aprendeu muito, que viveu outras experiências, ninguém é marcado pelo que fez no passado, mas tá sendo legal, mas ainda assim, o Tite, ele é muito óbvio nas suas contratações. O Léo Ortiz é um zagueiro que ele gosta muito, né? Levou para a seleção brasileira. Exatamente. Ele tem ali as suas preferências, sua forma de enxergar o futebol, que ela é uma forma conservadora, mas quando eu uso essa palavra, não é pejorativa. É dentro disso que faz dele o principal treinador do futebol brasileiro nos últimos anos. Então tá sendo legal acompanhar o Tite com carta na manga, né, junto com a diretoria do Flamengo, para pensar esse time, essas contratações. Né? O Tite saiu da seleção brasileira, mas não deixou de querer comandar seleções, né? Por exemplo, ele pode montar o Uruguai agora só para dirigir o Flamengo, porque ele pode ficar com Varela, Arrascaeta, De La Cruz e o Vinha. Verdade. Os 4 que são integrantes da seleção uruguaia. Desses 4 aí o Varela que deixou de ser chamado, né? Assim como, e pelo Flamengo também. Mas pode voltar a ser chamado. Ele, inclusive, até acho que no conceito do Tite, o Varela termina a temporada como a primeira opção para a lateral direita. É um setor que o Flamengo já deve buscar. Por quê? Reforço. Pela característica dele. O Tite gosta de laterais que dão equilíbrio ao time. Né? Que passem da linha da bola somente na boa, que saibam compor uma linha de 4. Terceiro zagueiro, né? Exatamente. Ele tentou trabalhar assim com o Ayrton Lucas também. Né? Os laterais quase sempre por trás da linha da bola, os pontos com liberdade, o segundo homem de meio campo com liberdade, às vezes até o primeiro pulgar, e o time sendo equilibrado pelos laterais. A seleção, inclusive, era assim. Quase sempre 5 jogadores atrás da linha da bola, 5 à frente. Então, nesse ponto, esse pragmatismo dele é difícil de a gente enxergar que vai mudar alguma coisa. E os laterais são parte importante disso. Agora, 10 milhões é muita coisa.
Flamengo é um bom negociador nesse sentido, né? Tem feito boas negociações de pagamento de multa rescisória, até barganhando em alguns momentos, sabendo parcelar esses valores, mas 10 milhões é muito alto. Para vocês terem ideia, o Ayrton Lucas foi comprado por 7 milhões de euros, um ano a menos que o Vinha. Ah, mas o Vinha é melhor que o Ayrton Lucas? Eu acho que é. O Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas. Mas será que é 3 milhões de euros melhor que o Ayrton Lucas? Aí eu acho que não. O Léo Ortiz, 10 milhões de euros, mesmo ele sendo um baita zagueiro, anos, né? 27 anos, pouco poder de revenda, não vale... Pro Bragantino é um super negócio, né? Total, é um grande negócio. Pro Bragantino é um super negócio. Eu tô até tentando lembrar que o valor da contratação do Léo Pereira, que era mais jovem que o Léo Ortiz, há 4 anos atrás, se não estou enganado, foi 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, por aí. Então, assim, 4 milhões a mais para um jogador 4 anos mais velho. Eu que não estou debatendo a qualidade não, tá, gente? Eu só estou falando sobre algo que é falado no futebol. O torcedor tá me ouvindo falar isso agora em casa e tá falando, o Flamengo não tem dinheiro para pagar, vai lá e paga e tudo mais. Mas aí, quando o jogador não dá o retorno, vira na cabeça do torcedor um estorvo. Como alguns outros já... O Everton Cebolinha há pouco tempo era cobrado no Flamengo por isso. 6 milhões de euros, o Léo Pereira, né? O Vitinho, por exemplo, durante um tempo foi a contratação mais cara do Flamengo. E se falava sempre isso quando se ia criticar o jogador. Quem é que garante que esses caras vão chegar e vão dar o retorno imediato? São ótimos. Léo Ortiz, para mim, é titular da zaga do Flamengo. Vinha, para mim, é titular da lateral esquerda do Flamengo. Mas esses valores estão acima do que eles valem no mercado. Eu fui até dar uma conferida aqui, chegou a informação, são 27,6 milhões de reais à época que pagou 6 de euros o Flamengo, mas também valores diferentes e poder de investimento diferente do que a gente tinha no futebol brasileiro, porque a gente está vendo acontecer hoje. O Flamengo acabou de pagar no passado 90 e pouco no Gerson, pagou agora 78 no De La Cruz, então o poder aquisitivo do Flamengo... Todo ano o Flamengo paga 80 milhões num jogador de 2019 para cá. É impressionante isso. Aí quando faz uma contratação só, nossa, não investiu muito. Pô, investiu bastante. Muito, né? Assim, é claro, é inegável que o clube tem muito potencial de investimento, né? Mas até esse investimento, até esse potencial imenso, ele tem que ser bem cuidado. Você tem que pagar um valor justo pelo jogador, já considerando que esse valor vai sofrer uma oneração ali por essa questão de ter muita grana em caixa. Vim dar um confere aqui no Vinha, que a gente estava falando dele, da Roma, ele ainda jogou no Bournemouth. Ainda teve uma passagenzinha na Inglaterra de apenas 12 jogos até chegar no Sassuolo, onde fez 16 nessa última temporada. Então, realmente, ele não conseguiu se estabilizar no futebol europeu. Quem sabe é uma possibilidade de volta. Eu acho que aquele caso, né, o jogador que é muito bom no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, vamos falar, no futebol do resto do mundo, né? Mas que pro alto nível da Europa, ele é um jogador comum. Gustavo Gomes, gente. Gustavo Gomes voltou pro Brasil. Melhor zagueiro do continente há algumas temporadas. Né? E era reserva do Milan. De um Milan que não era brilhante. Gabigol, né? Gabigol, um excelente jogador, fez história aqui desde que voltou da Europa e teve dificuldades lá. Ele mesmo entende isso e sabe, como Pedro, Gerson, outros tantos jogadores que bateram e acabaram voltando. E antes da gente fechar, vamos falar um pouquinho